Então, vamos lá. Também os testes pela segunda vez, porque já estava gravado, mas, enfim, também saiu sem som. Sabe Deus o porquê. Teste 1. O estudo das variações de composição do ar, tipos de gases e suas proporções, temperatura, eventos como ventos, relâmpagos, nuvens, é facilitado quando se divide a atmosfera em camadas. Essa divisão não é exata, ou seja, existem algumas áreas de transição. Mesmo assim, é possível identificar 5 camadas, de acordo com algumas características. Em relação às camadas da atmosfera, assinale a alternativa correta. É o tipo da questão que você tem que ler enunciado, mas o enunciado não serve para nada. Na verdade, vai começar o que interessa agora. A camada de ar mais próxima da Terra denomina-se exosfera. Parou, está errado, né? Lembra, as camadas são de baixo para cima, da mais próxima da Terra para cima. Tente, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Exo quer dizer externo, é a mais longe, a mais externa. Exosfera é a mais longe da Terra e não a mais próxima, tá? B. A atmosfera é constituída por 5 camadas, é o que a gente acabou de comentar. É o tente, olha aí, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A letra B está correta. Vamos só ver as outras, o que está errado? A letra C diz assim: na mesosfera localiza-se a camada de ozônio, que faz a proteção da Terra absorvendo os raios ultravioleta. É errado, né? O ozônio faz isso mesmo, absorve os raios ultravioleta, mas ele está na segunda camada, na estratosfera. O ozônio se concentra na estratosfera e não na mesosfera. D. A última camada, ou seja, a que está mais distante da Terra, é a estratosfera. Não, não é. É a exosfera, é a mais externa, a mais longe da Terra. O curioso é que a gente, às vezes, sabe, putz, eu fui parar lá na estratosfera, como se fosse longe, mas não é não, né? O mais longe da Terra é a exosfera. A estratosfera é a segunda, tá? E a letra E diz assim: a atmosfera é constituída por 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, até aí está certo, né? Litosfera e não, litosfera já é da camada da superfície rochosa da Terra, não é isso? Então nada a ver. Letra B mesma que é a resposta. Teste 2. Correlacione de forma correta os fatores climáticos, né? Então vamos lá. Latitude. Latitude, eu acho mais fácil começar pelo que está escrito, né? Olha só, a letra A diz assim: cobre vasta área da superfície da Terra. Se cobre uma área de superfície, já pode descartar latitude, que é a distância da linha do Equador, e altitude, que é uma altura. Pode descartar, tá? Apresenta característica homogênea, causando intensas mudanças climáticas. É o número 4, massa de ar. Massa de ar é que faz tudo isso aí. Então, olha lá, vou até anotar aqui para não me perder, tá? Então, eu tenho 4. 4 é a letra A. B, causa ar rarefeito, e quanto mais próximo do nível do mar, maior será a temperatura. Isso aí, ar rarefeito é a altitude. Quanto mais alto, o ar é mais rarefeito. Quanto menor a altitude, quer dizer, quanto mais próximo do nível do mar, maior a temperatura. Então, letra B é o número 2. 2 com B. Das opções, olha lá, 4 com A e 2 com B. 4 com A, ou é essa letra aqui, letra B, ou é a letra E. Mas aí eu tenho 2 com B. 2 com B, já matei a questão. A letra B é a resposta. Já morreu, mas vamos continuar. A letra C diz assim, essa aqui. É um dos mais importantes fatores climáticos. Determina as estações do ano e influencia no equilíbrio dos raios solares na superfície terrestre. Isso é a latitude, ou seja, a distância de um ponto em relação à linha do Equador. Essa distância, a latitude, que de fato vai diferenciar se vai ser mais quente, mais frio, se as estações do ano vão ser bem definidas, só para a gente lembrar, né? Quanto menor a latitude, quer dizer, quanto mais próximo aqui da linha do Equador, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é o clima, não é verdade? E as estações do ano são um pouco definidas.
quanto a gente mais se afasta, lá na zona temperada, né, já fica muito mais amena a temperatura e as estações do ano são bem definidas, primavera, verão, outono, inverno, né? Então, na verdade, essa letra C aqui é ligada com o número 1. 1C. Tá aqui, olha, 1 com C. E a última diz assim: os fatores primordiais são o relevo, o deslocamento das massas de ar e a movimentação dos ventos associados à maritimidade, isso é, a chuva orográfica ou chuva de relevo. Né? Então, 3 é ligado com o D. Aqui, olha, 3 é ligado com o D. Só para lembrar, o que é essa chuva orográfica ou de relevo? Eu tenho aqui uma serra ou uma montanha, que é um obstáculo. Aqui eu tenho o mar. O vento que vem do mar, o vento marítimo, é um vento úmido, porque ele traz a umidade do mar, ele bate nessa serra e ele sobe. Quando ele sobe, ele chega na temperatura mais fria e ele condensa. E aí se cai nuvem de chuva e acaba chovendo. São as chamadas chuvas orográficas ou chuvas de relevo, porque o relevo, a montanha, é que vai fazer esse ar subir, esse vento úmido subir. Então, olha aqui, tem o relevo, que é essa montanha, que é a barreira, tem o deslocamento das massas de ar, que é o movimento dos ventos, e a maritimidade. Maritimidade porque esse vento vem com a umidade que ele traz do mar. Tá? Então, letra B responde essa questão 2. A 3 diz assim: alguns fatores são de fundamental importância para a manutenção da vida em nosso planeta, tais como umidade, pressão e temperatura. Sobre esses fatores, assinale a correta. Letra A. À medida em que se aumenta a altitude, a temperatura também aumenta. Não, né? Quanto mais alto, mais frio. Ou seja, se você aumenta a altitude, a temperatura diminui. É o contrário disso aí, tá? B. Quanto menor a temperatura atmosférica, menor será a pressão que o ar exerce. Não. Quanto menor a temperatura, maior a pressão. Lembre, raciocine comigo assim. Quanto menor a temperatura, ou seja, quanto mais frio, as moléculas do ar estão bem pertinho uma das outras. Se elas estão mais pertinho, esse ar fica mais denso, ele fica mais pesado, aumenta a pressão. Então, quanto mais frio, quer dizer, quanto menor a temperatura, moléculas mais próximas, o ar fica mais pesado, portanto, maior pressão. Já se estiver calor, maior temperatura, as moléculas se afastam, o ar fica mais rarefeito, ele fica mais leve, por isso, quanto mais calor, menor a pressão atmosférica. É por isso, inclusive, que a gente, na área onde é menor a temperatura, a gente chama de zona de alta pressão. E na área onde a temperatura é maior, é a zona de baixa pressão. E o vento sempre vai da alta pressão para a baixa pressão, sempre. A letra C diz assim: a umidade atmosférica está estreitamente relacionada com fenômenos como evaporação, condensação e precipitação. Correto, né? A evaporação, a água do mar, a água dos oceanos, dos mares, dos rios, essa água evapora quando chega na altitude onde o clima é mais frio, condensa e depois precipita, cai sob forma de chuva, neve ou granizo. Exatamente isso. Essa é a vida da umidade. A umidade evapora, condensa e cai precipita, forma de chuva, neve ou granizo. Letra C está correta, tá? Vamos ver as outras duas. Letra D. Regiões de clima seco apresentam alta precipitação? Não, né? Claro que não. É seco, não tem umidade, vai precipitar o quê? Vai chover o quê? Num deserto chove muito? Não, né? É errada a letra D. Letra E. Regiões litorâneas possuem baixa umidade atmosférica. Não, né? É o contrário do anterior. A região litorânea, litoral, está perto do mar, muita água, perto do oceano, muita água, muita umidade. Então, no litoral, alta umidade atmosférica. Beleza? Questão 4. Sobre os fatores climáticos, assinale o que for correto. A questão quer, embora não tenha dito, que você some, né? Digamos, 1 e 2 estão corretos, você vai botar aqui 3. É isso, tá? 2 e 8 estão corretos, você faz 2 mais 8, 10. Então, você vai somar
os números das afirmativas corretas. 1. Nas mais altas latitudes, ou seja, lá para perto do polo, e nas mais altas altitudes, montanhas altas, a Terra possui climas frios. É verdade, né? Quanto maior a latitude, quanto mais perto do polo, mais frio. E quanto maior a altura, maior a altitude, no topo da montanha, onde tem aquelas neves eternas, o clima é frio. Correta essa afirmativa que tem o número 1. A de número 2. Quanto maior a continentalidade de uma região, maior sua amplitude térmica. Quanto maior a maritimidade de uma região, menor a amplitude térmica. Correto. Olha lá. Na zona litorânea, que tem maior maritimidade, está mais próxima do mar, o que acontece? Durante a noite, que a Terra tende a esfriar mais rápido, mas a água está mais quente, ela vai liberando calor para a Terra, ela não deixa a Terra esfriar muito. Então, nessa área litorânea, a água funciona liberando calor aos poucos, ela funciona como regulador térmico, ou seja, a temperatura baixa menos, por isso a amplitude térmica é menor. Já no continente, não. No continente, nos meses mais quentes, ou do dia que é mais quente, a Terra esquenta rapidamente, esquenta mais. Já nos meses de inverno ou à noite, esfria mais, aí a amplitude térmica é maior. Ou seja, perto da água, a água regula a temperatura, não deixa variar muito. Longe da água, continentalidade, dentro do continente, aí não, como não tem água para regular, esquenta e esfria mesmo livremente, a amplitude térmica será maior, ok? 1 e 2 corretas. A 4. Os oceanos podem influenciar o clima com as correntes marinhas. Correto, né? A corrente quente pode gerar calor e fria, a corrente fria pode baixar a temperatura. Correntes quentes são superficiais, correto. Lembram? O quente sempre fica por cima. A corrente quente fica na parte superficial, na superfície do mar. Correto, né? E ajudam, por exemplo, a aquecer algumas áreas do planeta, como faz a corrente do Golfo no Atlântico Norte, levando calor para a Europa. Correto. A corrente do Golfo, que é uma corrente quente, ela ameniza o inverno lá no norte da Europa. Ela reduz um pouco a temperatura fria, fica um pouco mais quente, né? Ou menos fria, digamos assim. Inclusive, essa corrente do Golfo, ela evita que se formem placas de gelo lá no mar do norte da Europa, permitindo a navegação. Correta essa que tem o número 4 também. A de número 8 diz assim: as massas de ar têm origens em diferentes latitudes do planeta. Como exemplo, algumas dessas massas de ar surgem próximo à linha do Equador, além de regiões intertropicais, dentre outras. Correto, né? De fato, a massa de ar pode se originar em qualquer lugar. Inclusive, no livro de vocês tem um mapa que mostra vários lugares onde costumam surgir massa de ar, no continente, no oceano, em diversos lugares e nas mais diversas latitudes. Correto, né? Isso aí. Bom, então tudo correto, né? 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7, 7 mais 8, 15. Soma das corretas, 15, tá bom? Questão 5. O planeta Terra é envolvido por uma ampla camada de ar, subdividida em subcamadas, denominada atmosfera. Essa camada é fundamental à existência da vida na Terra. Com relação a esse tema, o que pode e o que não pode ser dito? Vamos lá, analise e marque V ou F. A primeira diz assim: o tempo que sentimos cotidianamente, as chuvas, o frio, o calor, estão associados à passagem de frentes frias ou quentes, ciclones e anticiclones na baixa atmosfera terrestre. Correto, né? Vejam, o clima é uma média num longo período, mas o tempo é o que a gente sente em cada momento. Aqui em Manaus, por exemplo, aqui em Manaus, na média, o clima é quente, mas existem dias, geralmente no mês de junho, em que uma frente fria faz com que a gente sinta uma temperatura menor, tá? Então, quer dizer, pode ser que esses fatores, uma passagem de uma frente fria ou quente, influencie isso aí, né? Faça baixar a temperatura ou aumentar. Na média, o local continua igual, mas naquele momento tem uma diferença. E é na baixa atmosfera, lembra? Esses fatores que influenciam o clima da atmosfera, eles ficam realmente na parte mais baixa, na troposfera.
A questão 2, assim, a afirmativa 2, assim, o planeta Terra possui seus climas definidos basicamente por dois fluidos, o ar e as águas. Não, né? Claro que não. O ar e a água, frente fria, frente quente de ar, corrente marítima quente, corrente marítima fria, isso influi, claro, no clima, mas não é o que define o clima, né? Na verdade, o que mais define o clima é a latitude. Quanto maior a latitude, mais frio, mais longe do Equador. Quanto menor a latitude, quer dizer, mais perto do Equador, mais quente. Então, não é os fluidos. Repito, a água e o ar influenciam no clima, mas não são o que vai definir o clima. Falsa. Portanto, essa aqui. A terceira diz assim, então nós temos verdadeira e falsa, né? A terceira diz assim, a maior parte dos fenômenos meteorológicos acontece na subcamada da atmosfera, denominada estratosfera. Não! A maior parte desses fenômenos ocorre na camada mais baixa, que é a troposfera, não é na estratosfera. Então, essa aqui é falsa também, né? E a penúltima diz assim, o ar frio dos polos e o ar quente dos trópicos não se misturam, correto, eles têm densidade diferente. Quando se encontram, o ar quente vai para cima e o ar frio fica embaixo. Ao se encontrarem, forma-se uma superfície frontal, que são as chuvas frontais, né, tá certo? De descontinuidade atmosférica, ou seja, a atmosfera deixa de ser uniforme. Você tem aqui um ar com mais características, frio, né? E aqui um ar com outras características. Então, uma descontinuidade não é uniforme, não é igualzinha. Descontinuidade atmosférica correta. Essa penúltima afirmativa. E a última diz assim: as regiões de alta pressão na atmosfera têm como característica típica ventos calmos que desfavorecem a dispersão horizontal dos poluentes atmosféricos, sobretudo em grandes cidades. Correto. Olha lá. Na região de alta pressão, de lá é que ela manda vento para a região de baixa pressão. Ou seja, essa região de alta pressão, o vento está começando lá. Ele ainda é fraco, é um vento calmo ou até inexistente. Lembrem-se, o vento é o ar se deslocando da alta pressão para a baixa pressão, sempre, tá? Então, o vento está começando ainda, é um vento fraco. Se é um vento fraco, ele tem dificuldade em dispersar os poluentes que estão na atmosfera. Então, correta essa última afirmativa e fica assim, então, V, F, F, V, V. Fazer mais uma para trocar de vídeo e passar para a segunda parte dos testes. Dois gráficos assim. Nas imagens, constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Esse processo é resultado de, olha aqui, aqui a brisa que vem do mar, brisa marítima. Aqui a brisa que vai da terra para o mar, brisa terrestre. Tá? Resulta de uniformidade do gradiente de pressão atmosférica. Não, né? Pelo contrário, só surge a brisa porque a pressão é diferente. É fácil de ver, está indicado aqui, olha, aqui, alta pressão. Aqui é menos quente do que a Terra. A Terra está quente, aqui está morno, temperatura menor. Não é frio, mas está menos quente do que a Terra. Essa parte que a temperatura é menor é uma zona de alta pressão. Vai empurrar o ar para lá, na direção da baixa pressão, da parte mais quente. À noite é o contrário. À noite você tem a Terra esfriou mais rápido, então a Terra está mais fria do que a água do mar. Então, aqui na Terra é que passa a ser a alta pressão, aqui no mar passa a ser a baixa pressão. Então, à noite, o vento vai ser empurrado da Terra para o mar. Então, não é por causa da uniformidade da pressão, pelo contrário, o que causa essa brisa é a diferença de pressão. Agora, olha aqui, essa diferença de pressão é disso aqui, olha. Aquecimento diferencial da superfície. É isso. Quanto mais quente, menor a pressão. Quanto mais frio, maior a pressão. Então, essa diferença de aquecimento, que de dia a Terra está mais quente e o mar está com temperatura menor. À noite, a Terra está mais fria e o mar está com a temperatura maior. Essa diferença de temperatura, de aquecimento, é que causa a brisa. Sempre reparem, da alta pressão na direção da baixa pressão. Da alta pressão na direção da baixa pressão. C,
O vento decorre da queda da média térmica? Não, né? Na verdade, decorre da diferença. É no mar é de uma forma, na terra é outra. Então, onde estiver mais frio, de lá sai o vento na direção do mais quente. Mudanças da umidade, isso não tem nada a ver com vento, e variações altimétricas também não tem nada a ver com vento. A resposta aqui é a letra B de bola mesma. Vou parar esse vídeo por aqui, já está com 20 minutos.